E aí, pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípides, né, da língua inglesa, dando essa disciplina. Então, nós estamos entrando aí já no PET 5, ou volume 5, como queiram chamar, da semana 1, tá certo? Da primeira semana. Tudo bem, garotada? Então, vamos lá. Logo de cara aqui, pessoal, diz o seguinte. Então, parece que o nosso texto vai ser baseado muito na questão, parece, interpretação, né? E outros momentos que nós iremos ter aqui no nosso PET. Então, vamos logo de cara aqui averiguar o seguinte. Você sabe qual é a sua identidade? Imagine você se apresentando em uma dinâmica de grupo para conseguir uma vaga como estagiário em uma empresa mineira. O que você diria? Pense um pouco e escreva um pequeno parágrafo sobre quem você é, ou seja, nome, idade, cidade, onde nasceu, escola, né, onde você estuda, coisas que você talvez gosta ou não gosta, tá bom? Aí ele está pedindo logo aqui para você poder seguir um modelo, né? Essa aqui é a questão da fala. Então vamos ver aqui o que ela está querendo dizer, né? Essa frase aqui. Vamos lá. Model. Hi, I'm Sibeli. I'm 14 years old and I live in Baldwin. I study at Arthur Guimarães School and I like to watch TikTok. But I don't like horror movies. That's me. Então, a pessoa já falou sobre ela, né? E o que ela está querendo dizer aqui? Vamos para a tradução? Na tradução diz o seguinte, que é a Tati, né, do modelo, né? Diz o seguinte: Olá, sou a Cibele, tenho 14 anos de idade e moro em Baldwin. Eu estudo na Escola Arthur Guimarães e gosto de ver TikTok, mas não gosto de filmes de terror. Essa sou eu. Viu que interessante? Então aqui a pessoa já esboçou para você uma apresentação, é um exemplo e você pode fazer a mesma coisa, tá certo? Então, galera, você vai descrever, tá? Você vai descrever expondo o que você admira, conforme o exemplo aqui acima, tá? E de que não admira, claro, você deve expor no inglês, tá bom, galera? Então você vai colocar no inglês, tá? Talvez, quem sabe, trocando os nomes ou colocando no Google Translate em português e a tradução já sai em inglês, ok? Tá uma dica aqui do professor. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguindo agora para os nossos próximos itens, né? Aqui, pessoal, no número 2, diz o seguinte: de acordo com a definição de Oxford, a identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa de forma a individualizá-la. Com base nessa definição, descreva em português seu ponto de vista sobre a identidade do povo brasileiro. Então, galera, o que você vai ter que fazer aqui? Agora facilitou, né? Você vai descrever como é a população brasileira, ou seja, sua identidade. O que é isso, professor? Simples. São os elementos culturais, históricos, sociais que compõem essa nação. Tá bom? Então vamos seguindo aqui agora com o number 3. No número 3 aqui, pessoal, diz o seguinte: você se considera um bom conhecedor de história de sua nação? Conhecer a nossa história também pode significar saber de onde viemos e de onde vieram nossos antepassados. Pare para pensar um pouco sobre o que você sabe da história da África, né? O que a gente sabe sobre a história da África? Então tá aqui você pensando, a África, maiores detalhes você basta posicionar o ponteiro do mouse aqui e ele vai te direcionar até o acesso da pesquisa. Claro, se você tiver esse material em PDF, tá bom? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Vamos lá. Bom, pessoal, logo de cara aqui ele diz o seguinte, né? A história que vamos conhecer a seguir é narrada por Zainab Badawi, né? Uma jornalista britânico-sudanesa, tendo nascido no Sudão e mudado com sua família para a Inglaterra aos 2 anos de idade. Ela narra um pouco sobre como soube mais da sua identidade, a partir do momento que descobriu a coleção de 8 volumes elaborado pela Unesco, História Geral da África. A história da África é escrita por eruditos africanos. Então foram as pessoas que
escrever a história da África. Então, basta posicionar o ponteiro do mouse aqui, né? E ele vai te direcionar até lá, entenderam? E aqui nós temos, parece que alguma coisa sobre ela. Vamos ver isso aqui. Antes, pessoal, deixa eu só falar para vocês, eu vou deixar descrito nesse vídeo, aqui embaixo, tá? O documentário feito aí pela BBC, tá bom? Só que parece que ele está em vários capítulos aí com a Zainab. Então, primeiro estarei aqui deixando para você na descrição embaixo desse vídeo, tá bom? Já vou puxar logo a tradução para vocês aqui, para ficar mais fácil. Logo abaixo tem um texto muito, né, extenso. Primeiro eu vou fazer a leitura disso aqui logo na língua portuguesa, traduzindo para vocês. E aí depois a gente vai passar por um texto maior, a gente vai tentar fazer as outras questões, tá bom? Então vamos comigo aqui? Então vamos lá. Logo de cara aqui, né, traduzindo, ele fala o seguinte para você: a África tem uma história rica e complexa, né? Que ó, a África tem uma história rica e complexa, mas existe um desconhecimento generalizado, né? Eu falo geralmente de ignorante aqui, não sei, mas a gente procurou mudar, generalizado dessa herança. Um célebre historiador britânico disse certa vez que havia apenas a história dos europeus na África. Realmente, né? Aí diz aqui, ó, Zainab Badawi tem perguntado o que está por trás dessa falta de conhecimento. E olhando para o registro histórico, né, mais ou menos por aqui, registro histórico de uma série de história que está escrito lá na africana, na BBC World News, tá certo? Então, se você quiser saber maiores detalhes, você vai posicionar o ponteiro do mouse aqui, ele vai te direcionar até lá. Tranquilo, galerinha? Beleza, né? Então, antes disso, eu gostaria que vocês ouvissem na língua inglesa, tá? Na língua inglesa isso aqui, tá certo? E logo em seguida a gente vai puxar a tradução para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos ouvir o que está escrito na língua inglesa e logo em seguida a gente vai puxar a tradução. Bora lá comigo! One of Africa's best-kept secrets is its history. The Great Pyramid of Giza in Cairo is rightly considered one of the 7 wonders of the ancient world. But travel further south along the river Nile and you will find 1,000 pyramids that belong to the kingdom of Kush in what is now Sudan. Kush was an African superpower and its influence extended to what is now called the Middle East. The kingdom lasted for many hundreds of years and in the 8th century BC. It conquered Egypt and governed for the best part of a century. What remains of the kingdom is equally impressive. More than 300 of these pyramids are still intact, almost untouched since they were built nearly 3,000 years ago. Ok, depois que vocês ouviram aí, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente poder puxar a leitura para vocês, logo aqui, né? Deixa eu só dar mais uma aumentada. Bom, pessoal, logo aqui de cara, na tradução, diz o seguinte no título, né? O título aqui em cima diz o seguinte: um dos segredos mais bem guardados da África, tá? A história da África, né? Então vamos lá. A Grande Pirâmide de Gizé, no Cairo, é corretamente considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas viaje mais ao sul, ao longo do rio Nilo, e você encontrará 1000 pirâmides que pertenciam ao reino de Kush, no que hoje é o Sudão. Beleza, então agora vamos ver o próximo aqui. Kush foi uma superpotência africana e sua influência se estendeu ao que hoje é chamado de Oriente Médio. Vamos para o próximo aqui agora. O reino durou muitas centenas de anos e no século 8 a.C., né, aí começa ali, galera, lá no ano 700, tá? Conquistou o Egito e governou por quase um século. Que coisa, hein? Então vamos para esse aqui agora, o próximo. O que resta do reino é igualmente impressionante. Mais de 300 dessas pirâmides ainda estão intactas, quase intocadas, desde que foram construídas há quase 3.000 anos. Encerra por aqui, ó. Tá bom? Então deixa eu dar uma aumentada mais um pouco. Isso, agora sim. Então vamos seguindo aqui.
Bom, pessoal, agora vamos para o number 4, né? Número 4 aqui, ó. No número 4 diz o seguinte: segundo o primeiro parágrafo, então, tá aqui, ó, primeiro parágrafo. Vamos lá. Segundo o primeiro parágrafo, o que é encontrado um pouco mais ao sul do Cairo, no Egito, ao longo do rio Nilo, a quem isso pertencia e onde se localiza atualmente? Galera, basta você fazer uma leitura que irá descobrir, tá bom? Ou rever a tradução, tá certo? A tradução que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, o que foi encontrado ao longo do rio Nilo? Tá fácil, né, galera? Eu acho que tá fácil. Vai dar uma olhadinha lá no primeiro parágrafo para você poder responder, tá? Agora vamos aqui na number 5. Número 5. Você sabia sobre a existência de outras pirâmides além daquelas do Egito? Cara, nem eu sabia, né? O que mais você pode dizer sobre o reino de Kush? Com base nas informações do texto, descreva uma narrativa contando uma história a um amigo, incluindo, então ele vai enumerar aqui, né? Letra A, o que era o reino de Cush? Letra B, a extensão da sua influência. Letra C, a duração do reino e suas conquistas. E letra D, seu legado cultural, aquele que foi deixado, né, da cultura. Bom, olha só, pessoal. Um texto narrativo, geralmente, olha só, geralmente abrange datas, usado na terceira pessoa. O uso de datas, geralmente ele está ali inserido num texto narrativo, tá certo? A possibilidade do contador no texto narrativo, ou seja, é aquele que está narrando participar da história. Então, às vezes participa, que nesse caso aqui não existiu, tá certo? Geralmente o texto narrativo ele utiliza muito tempo no passado, tá bom? É igual o jogador de futebol, desculpa, é igual o locutor esportivo, né? Ou quando você assiste aqueles filmes, seriados, o camarada começa a contar a história, ele está participando da história, ele está narrando, tranquilo? Então é isso que ele está pedindo para você, ó. Ele já está pedindo aqui, ó, o que era o reino de Cush, a extensão de sua influência, a duração do reino e suas conquistas e o seu legado cultural. Então tá tudo aqui no texto. Tá com dúvida? Pause o vídeo, ouça a nossa tradução e você vai resolver a questão number 5, a número 5. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui seguir. Ó, outro texto, hein? Então, nós temos um outro texto aqui. Vocês estão notando que essa primeira semana do PET 5 parece que ela é mais extensa, né? Nós vamos diminuir aqui. Esse texto aqui, ó, opa, não trava não. Ó, ele é um pouco maior, né? Então, vamos lá. Então, de novo, vou dizer para vocês, vocês vão ouvir o texto todo no inglês e logo em seguida, né, a gente vai entrar com a tradução, tranquilo? Aí vai ficar fácil para vocês poderem resolver os outros exercícios, tá certo? Então bora lá ouvir o texto no inglês. One of Africa's best kept secrets. Some years ago I visited these pyramids. On my return to the UK, I asked my parents what they knew of their country's historic sites. Not much, it turned out. This was odd since both of them could tell you a lot about Henry VIII and key points in British history. I wondered, given that my parents did not know enough about their own country's history, whether this was likely to be true of many other Africans. And as I talked to people, I discovered that this was indeed the case. Kenyan paleontologist Richard Leakey, who contributed to Volume 1, says he still believes that the fact humans originated in Africa is anathema to some Westerners who would prefer to deny their African origins. Então, retornando aqui, depois que você ouviu, né, deixa eu diminuir de novo para a gente poder enquadrar o texto todo. Ele é bem extenso, hein? Deixa eu só dar uma aumenta. Opa, foi demais. Foi demais. Não, peraí, deixa eu diminuir. Aí, aqui vai estar bom para a gente poder falar. Então, a gente vai falar a leitura para vocês na língua portuguesa, tá? Para ficar mais fácil para vocês poderem resolver os exercícios que virão, tá bom? Então, vamos com a tradução aqui, começando lá no título. Um dos melhores segredos da África, aí é a parte 2, tá? Vamos lá. Alguns anos atrás, visitei essas pirâmides no meu retorno ao Reino Unido.
Perguntei aos meus pais o que eles sabiam sobre os locais históricos de seu país. Não muito, descobriu-se. Isso era estranho, pois os dois sabiam muito sobre o Henrique VIII e pontos-chave da história britânica, ou seja, eles tinham mais conhecimento, né, do rei, né, o rei Henrique, parece, e pontos-chave da história britânica. Engraçado isso aqui, né? Parece que foi ensinado isso aqui para eles. Eu me perguntava, visto que meus pais não sabiam o suficiente sobre a história de seu próprio país, se isso seria verdade para muitos outros africanos. Se os pais delas não sabiam, seria verdade que os outros também não conheciam a história da África, né? Vamos lá, continuando. E enquanto conversava com as pessoas, descobri que era realmente esse o caso. Então ela foi conversando ali, parece que é isso mesmo, né? Continuando. Ah, o paleontólogo queniano Richard Leakey, que contribuiu para o primeiro volume, diz que ainda acredita que o fato de os humanos terem se originado na África é uma anátema. O que é isso, professor? Uma negação, né? Parece que é alguma coisa vergonhosa, não sei. Vamos lá. Para alguns ocidentais, que preferem negar suas origens africanas. Então tá essa parte aqui, tá certo? Que negou as origens africanas. Nossa, é bem complicado esse aqui, né? Bem complexo. Então vamos aumentar aqui, isso, aumentar mais um pouco. Aí, ó. Então aqui está a história do Henrique VIII, que eu falei para vocês, a história mais britânica, né? O pessoal muitas das vezes aqui nesse próximo parágrafo desconhece também. E aí vem aquelas questões embaixo, né? O paleontologista aqui, Richard Leakey, contando sobre, às vezes, um pouco a negação da origem africana, né? Dos próprios africanos em si. Vamos aqui então, número 6, vamos lá. De acordo com a frase Some years ago I visited these pyramids, o que Zainab Badawi, Zainab Badawi, né, fez ao saber do reino de Kush e ao retornar de sua visita naquele país? Pessoal, seguindo o fio do primeiro parágrafo, tá? A resposta se encontra naquela parte em que a jornalista pergunta aos pais. Então, dá uma subidinha lá que você vai entender o que ele está falando, tá bom? Número 7. Que curiosidade em relação a seus pais, Zainab Badawi, consegui falar, graças a Deus, teve ao voltar da viagem. O que ela achou da resposta de seus pais? Por quê? Galera, observe o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, tá? Faça uma junção dos dois ali, uma mistura, uma explicação, ok? Dúvida? Retorne o vídeo e ouça novamente a tradução. Tá dado a dica aí, tá bom? Então vamos seguir o próximo aqui, ó. Vamos para number 8. Número 8. Conforme o dicionário Priberan, a palavra anátema expressa maldição ou vergonha. Acabei de falar lá em cima, né? Levando em consideração o significado desse vocabulário, explica a declaração do paleontologista. Pessoal, por força, a África é extensa e, segundo informações desse paleontólogo Richard Leakey, é complicado, né? Pois vai de encontro a uma negação e tal. Mas você vai levar em consideração a parte final da afirmação do estudioso, ok? Lá na parte final, aqui ó, do texto, ele está falando alguma coisa sobre. Mas agora, se você quiser contextualizar, pega o texto todinho, né? Fica mais fácil aí, tá bom? Tranquilo? Essa parte aqui da número 8. Agora vamos para a number 9, número 9 agora. Deixa eu subir mais um pouco. Vamos aqui para number 9, número 9. Então vamos lá. Nossas memórias podem nos ajudar a passar por momentos de dificuldades. Quais boas lembranças você tem? Escreva 5 experiências legais que você teve com amigos, família, eventos, etc. Utilize o Simple Past, tá? Já está falando aqui, ó. Utilize o Simple Past. Se necessário, utilize os verbos da caixa ou busque por outros
como oportunidade para relembrar o passado. Olha lá, simple past, ó, passado, de alguns verbos irregulares e regulares. Tranquilo, né, pessoal? Então, galera, só revendo o simple past, ou seja, passado simples, você tem as expressões. Vamos lá. Lembra? Yesterday. Estão lembrados? Yesterday significa o quê? Ontem. Aquela outra expressão, did he not go? Ó, did he not go? Não fomos. Outra, was the day before yesterday, ou seja, foi anteontem. Bom, a outra aqui, ó, last night, noite passada. E você tem os verbos regulares agora, viu, pessoal? Que tem a terminação ed, como play, aí você vai falar played, né? O ed no final. You played, ou seja, você tocou. Então, é isso aí, pessoal. Tá com aquela dúvida ainda? Vamos lá, use os recursos, use a tecnologia que te oferece. Parte para traduzir frases do português para o inglês. Você coloca lá no português, ele vai te mostrar como é que está no inglês. Aí você vai usar o Google Tradutor, tá bom? Então segue aqui. Um abraço do professor. Aqui também está te dando uma mão, né? Aqui dentro desse quadrinho. Tranquilo? Então vai, abraço do professor Eurípides. Bye!